Apocalipse de João e suas controvérsias. Autor Santelmo. Sequência do capítulo 1, segunda parte. Os 7 selos. Abertura do 5º selo. Oração dos mártires. Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo e o Verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam como eles para serem mortos. Este selo mostra as pessoas que sofreram perseguição por causa de Jesus, o Cordeiro, por seguirem sua justiça e praticarem os seus ensinamentos. Esperam a vingança de Deus, vingança contra aqueles que os fizeram sofrer e perecerem na terra. São os mártires que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas o anjo solicita que aguardem, pois esse momento chegará. Vamos lembrar que Nero, no ano 63 a 65 depois de Cristo, acirrou a perseguição aos cristãos. Milhares morreram. Haverá perseguições e muitos se tornarão mártires no futuro também. O que mais chocou a humanidade foram as barbaridades cometidas naquela época. Os cristãos eram queimados vivos, serviam de alimentos aos animais, eram crucificados e, além da crucificação, colocavam fogo para aumentarem ainda mais o sofrimento e o espetáculo. Tudo isso dentro das arenas romanas ou em praças públicas. Essas mortes o imperador Nero fazia de espetáculo para divertir o povo. Essa era a mais cruel das execuções. Além de morrerem de maneira humilhante, serviam de diversão para o povo. Assim, o imperador procurava conquistar o apoio do povo em favor de suas loucuras alucinadas. Portanto, na visão do profeta, vemos os mártires clamando por vingança. Mas o anjo pede calma. Por quê? No decorrer da história, muitos e muitos mártires irão compor esse grupo, na qual Deus promete cumprir o castigo. Abertura do 6º selo. Quadros opostos do julgamento futuro dos inimigos do Cordeiro e dos fiéis. Livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 17. Capítulo 7, versículos 1 a 4, 9 a 11. Depois vi o Cordeiro abrir o 6º selo. Sobreveio então um grande terremoto. O sol se escureceu como um tecido de crina, a lua tornou-se toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram na terra como frutos verdes que caem da figueira, agitada por forte ventania. O céu desapareceu como um pedaço de papiro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tiradas de seus lugares. Então os reis da terra,
os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderam-se nas cavernas e grutas das montanhas. E diziam às montanhas e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. Vi ainda outro anjo subir do Oriente. Trazia o selo do Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados: 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Depois vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. E brandavam em alta voz: A salvação é obra de nosso Deus, que está assentado no trono e do Cordeiro. Nesse capítulo mostra claramente que haverá grandes transformações na geografia da Terra. Assim como houve o dilúvio, em que todos os povos da terra narram tal acontecimento, assim também acontecerá novamente em um determinado momento. Só que, dessa vez, será através de terremotos. E diz que muitos poderosos irão se esconder da fúria de Deus. Por quê? Porque não seguiram o bom caminho. Usaram seus poderes, riquezas e tudo o mais para viverem uma vida de luxúria, de perdição e apego aos bens materiais. Não se importaram em ajudar o próximo, os necessitados. Então, quando chegar o dia do juízo final, eles querem se esconder. Sentem que o castigo virá, e para fugirem do castigo, querem se esconder a qualquer custo. E imaginam que se escondendo se livrarão da justiça de Deus. Mas temos algo interessante. Um anjo aparece e pede que ainda não executem suas tarefas, até que sejam marcados os escolhidos de Deus. Isso quer dizer o quê? Que muitos acontecimentos ainda virão, e ainda teremos muitos escolhidos de Deus que deverão estar marcados. Será uma segunda oportunidade que Deus dará a seus filhos. As portas do inferno se abrirão e muitos terão a oportunidade de se redimirem. Mas como os escolhidos de Deus serão marcados? Conforme a própria condição de vida, atitudes e escolhas que tomaram na terra enquanto aqui viveram ou vivem. Ou seja, não causaram mal, não se apegaram às coisas materiais e nem maltrataram os seus semelhantes. Viveram conforme o princípio da justiça de Deus e das leis humanas. Foram misericordiosos e praticaram a lei de ajuda ao próximo. Viveram ou vivem sem ganância, sem orgulho, sem vaidade e egoísmo. Seja de que segmento religioso for, não importa a religião, importa
o bem que praticaram ou praticam. Esses são os povos de outras nações, raças ou credos. Não serão as religiões que salvarão os homens, mas sim o amor, a caridade e a fé de cada ser humano. Fé no seu Deus ou no seu ser superior que acredita. Serem dignos na prática da bondade, justiça e misericórdia com seu próximo, consigo mesmo e no seu Deus. Vi ainda outro anjo subir do Oriente. Trazia o selo do Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais fora dado danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalados os servos de nosso Deus em suas frontes. Então iremos perceber que os acontecimentos narrados acima serão suspensos temporariamente. Iremos vê-lo novamente e dar sequência na execução da ira de Deus a partir do capítulo 15. Dará início a vingança divina e a execução da ira de Deus. Esta vingança acontecerá no futuro da humanidade. Esse futuro chegou e estamos vivenciando esse futuro.